Para começar, a gente queria saber quem é o Pedro Neri, qual foi a sua trajetória até se tornar CEO da PhD. Beleza. Meu nome é Pedro Neri, eu formei em engenharia elétrica, né? Sou engenheiro eletricista. E logo que eu formei, eu fui para trabalhar no trecho, fui trabalhar em obra. Eu entrei como engenheiro trainee e eu entrei na área de planejamento, que é a área ali que normalmente nas obras, né, nos projetos é onde o RDO é realizado, é desenvolvido, né? Então, eu fui engenheiro trainee de planejamento, logo, rapidamente, eu virei engenheiro de planejamento, depois virei coordenador e fui para engenheiro de campo, coordenador de obras, até virar gerente de obras. Então, eu trabalhei nos grandes projetos aí na área de mineração, siderurgia, eu trabalhei nos principais a partir de 2007, foi quando eu entrei nessa área. Então, tive uma experiência grande em relação a projetos de mineração e siderurgia. E aí, 2017, eu fiquei com 11 anos aí como gerente de obras. E aí, 2017, abrimos, né, a PhD. Eu tive ali a 17 para 18 a ideia da PhD Engenharia, que é uma empresa de planejamento e gestão de obras. Então, começamos nesse segmento aí de fazer planejamento, fazer gestão para as empresas que executam projetos, né, para as consultoras, montadoras, e apoiando aí os clientes finais nessa área de gerenciamento e planejamento. Uhum. Você falou que começou no planejamento, né, onde o RDO atua, e hoje em dia muitas das pessoas que fazem o RDO geralmente são essas que começaram, né, o trainee, o assistente, o técnico. Você encontrava nessa época algumas dificuldades que hoje não encontra mais por ser um RDO mais tecnológico? O que eu enxergo, né? Na maioria dos projetos, o pessoal coloca uma pessoa que não tem tanta experiência para fazer o RDO. E aí ele não tem ali um nível de informação, né, o negócio na mão para garantir que seja um documento embasado. O que eu aprendi é que o RDO ele é um documento assim, extremamente importante para a gestão, que é onde fala ali o que aconteceu, qual foi a realidade, quais os impactos, quantas pessoas vieram, qual foi por exemplo, a previsão do tempo do dia, teve impacto, não teve, teve alguma paralisação. E isso, para ter um RDO coerente, ele tem que ter realmente uma pessoa que conheça da importância da ferramenta, né, daquele relato ali. E quantas vezes, assim, quando tem ali um atraso, um aumento de custo, algum problema ali no projeto, o RDO é que é a base para a informação. Então, o que eu vejo, né, e ainda se encontra, acho que hoje tá mais mudado, hoje o pessoal está se preocupando com a gestão de contratos, com o RDO, com um foco ali, com uma pegada realmente da realidade, com um foco de contrato, que aquilo ali é uma ferramenta para ter vamos pensar, uma proteção contratual, né, um respaldo contratual. Então, hoje, a pessoa está dando mais importância, sabe? Essa que é a diferença que eu vejo. As empresas estão enxergando que é uma ferramenta muito importante para o bom andamento, o equilíbrio do contrato, né, para o bom andamento do projeto. Você fazia na prancheta mesmo e colocava no Excel depois? No início era no Excel, né, como é que funcionava? Tinha os apronteadores ali, o pessoal que ia para o campo, e aí anotando quantas pessoas, qual a produção, vinha para o planejamento compilava aquilo e tinha um formato no Excel e mandava aquilo para o cliente, né? Aí foi mudando um pouco, tem algumas empresas que têm ainda um processo de apropriação, mas ele é online, que o encarregado mesmo faz a contabilidade e vai para o planejamento. E aí, né, o negócio vamos colocar, automatizando e sendo inovado, com um formato que já tem as atividades do cronograma já linkadas, que já tem já a mão de obra, os tipos de função, né?
para facilitar de forma online o preenchimento daquele time ali dentro do planejamento. E aí elimina a quantidade de erros, né? E realmente começa a direcionar ali melhor, né, a informação. A informação fica mais coerente. Tá, beleza. Eu acho que você já até meio que respondeu a próxima pergunta, mas se você quiser completar alguma coisa, Pode falar. a gente sabe que a PhD foca na construção industrial. Como um RDO eficiente pode ajudar vocês? Hoje, o que acontece? A gente fornece eu tenho os meus clientes, né, os clientes da PhD, a gente tem que comunicar com o nosso cliente. E uma forma de comunicar o RDO. Então, o RDO, né, da Bricap, o RDO online que vocês promovem para o mercado, ele é uma ferramenta que a gente enxergou que pode facilitar esse fluxo, que pode deixar mais fluido, que realmente vai auxiliar nesse envio de informação de uma forma mais rápida, objetiva e uma comunicação ali melhor entre as partes. Então, a gente utilizaria, na verdade, a gente utiliza o RDO online para, de uma forma mais rápida, mais fácil, que tenha uma comunicação mais fluida com o nosso cliente. Tá, então você acredita que isso ajuda também na credibilidade, né? Porque o cliente tem uma relação mais transparente com a... Com certeza. Com certeza. Quando você tem, vamos pensar, algo ali com a comunicação aberta, uma comunicação mais exata, né? Uma comunicação mais transparente, o cliente vai sentir isso e com certeza vai ser bom ir para ambas as partes. Beleza. O nosso RDO, ele possui a possibilidade de ser usado offline e mobile, então a pessoa não precisa de um desktop. Legal. Para a PhD, quais funcionalidades que facilitam o preenchimento do RDO? Eu acho que uma principal vantagem do RDO da Bricap é exatamente poder ser offline, porque hoje em uma obra, né, principalmente nas obras industriais, que são locais mais remotos, né, dentro da cidade fica mais fácil, porque tem a internet muito fácil, né, no celular e tal. Mas uma obra mais remota, ser offline, porque às vezes você vai lá na frente civil e não tem internet. Então, o fato de ser offline é uma vantagem assim, tremenda, que aí quando ele chega, o time foi lá, avaliou, fez lá a informação, às vezes um encarregado que vai preencher, o mestre de obra, o líder, quando ele chega aqui no canteiro de obra tem a internet, aí o negócio, né, flui, mas consegue comunicar offline mesmo estando lá. Então, isso é uma vantagem muito importante que a gente enxergou aí no RDO da Bricap. Beleza. Como você enxerga essa oferta de um RDO gratuito da Bricap? O que acontece? Ainda, né, existe um mercado, principalmente na construção civil, que o pessoal não utiliza, né? Às vezes por uma redução, uma preocupação de custo, uma preocupação ali de um custo a mais, e a Bricap oferecer isso para o mercado como uma ferramenta gratuita que as pessoas vão ter fácil acesso, que as pessoas vão utilizar, isso assim vai conseguir abranger todo o mercado, né? Desde do que hoje está acostumado ali a pagar de alguma forma ou fazer de alguma forma, mas tendo uma ferramenta online com fácil acesso, fácil utilização, né? E que isso, com certeza, ele vai vendo o resultado, a importância daquilo ali, né, perante o cliente dele, o cliente da consultora, da montadora. Isso aí vai abranger muito um mercado que explora pouco isso. Que às vezes é por custo, às vezes é porque não entende a necessidade, né? Então, eu acho que isso aí vai ser muito importante. Sim. Às vezes até já usa, só que de outra forma, né? Tipo, uma planilha. Ou tem uma planilha, não quer usar algo online, né? Eu vejo muito vantajoso essa comunicação, por exemplo, a pessoa que está lá no campo, ele poder preencher e informar lá para que alguém do planejamento, um engenheiro, só valide as informações e mande para quem for, né? Ou para o cliente, para quem contratou.
ter essa fluidez na informação, essa transparência de informação é muito importante. Sim. Ô Pedro, deixa eu te perguntar, um diferencial que eu vi também na plataforma da Bricap que me deixou, assim, me cresceu os olhos, é essa ideia de você poder colocar as informações em 3 períodos do dia, né? Que é manhã, tarde e Legal. noite. E existem obras, né, que acontecem no período da noite, de shopping, por exemplo, assim, de lugares que acabam sendo muito movimentados e a obra precisa acontecer num período em que tem menos gente. Para a construção industrial, isso também funciona? Você acha que é interessante? Sim, sim. Eu acho bem relevante, né, e importante ter os períodos, ter a opção ali de tipo de clima, né, de repente, ó, ou a tarde foi chuvosa, porque ali você consegue vincular uma perda de produtividade, uma paralisação na obra e fica registrado, né? Então, Uhum. eu acho interessante ter essa divisão, porque às vezes chove de manhã, mas não chove à noite, chove à tarde, mas Uhum. não chove de manhã. Então, você ter essa divisão é interessante, né? E aí deixa claro, né? Pô, de tal hora até tal hora, no período da tarde, eu tive uma paralisação no meu projeto. Então, mais uma vez uma transparência aí, informação bem importante. Você olha Gabriele, você para... está mutada. Desculpa, gente. É fato que o futuro da construção civil prevê muitas inovações tecnológicas. Você acredita que as empresas que utilizam as nossas soluções estarão mais prontas para enfrentar esses desafios do futuro, tipo, com essas mudanças no cenário? O que acontece, né? A proposta da Bricap, que eu enxergo, é de promover a inovação, de promover, de dar uma oportunidade para as pessoas nesse ramo, né, da construção, um hub de oportunidades para que, com fácil acesso, no caso é o RDO, né, de graça, a pessoa consiga ter acesso a uma ferramenta que vai auxiliar e pode realmente promover uma inovação, né, algo novo dentro do projeto, algo que ele não utilize. Então, como você mesmo disse, né, o caminho é esse de inovar, de buscar coisas inusitadas, coisas de fácil acesso. Então, eu acho que é justamente esse o caminho, sabe? Uhum. Catarina, quer completar alguma coisa? Eu acho interessante que você falou que muitas pessoas não usam, né, o RDO, assim, muitas empresas não usam. Você acha que, assim, é uma estratégia importante que a gente sempre deixe clara a importância desse RDO, porque a gente sabe que em algumas empresas é obrigatório, né, para É, algumas relações com o cliente é obrigatório, exatamente. mas muitas construtoras, até pequenas construtoras, nem usam. É, o ponto principal para que elas usem é sempre essa credibilidade, ou tem, assim, alguns outros motivos. Eu enxerguei também esse motivo para você conseguir visualizar o motivo, por exemplo, de uma perda de produtividade. Isso também é um motivo para que uma empresa use o RDO. O que acontece, né? O RDO, se você for ver aí na área de projetos e obras, ela é a ferramenta mais importante. Por quê? Porque é ela que dá ali o raio-x, o xerox do dia. Ó, paralisei tal obra. Ó, liberou tal frente de serviço. Ó, tive um impacto aqui por tal e tal motivo. Essa informação é a garantia que daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, quando tiver um impacto, um atraso, ou, de repente, alguma coisa foi adiantada, né, que pode acontecer também, ou que teve um impacto no cronograma da obra, ela é a ferramenta que garante que aquela informação foi passada para o seu contratante, né, ou cliente, e isso é que garante que, ó, esse foi o impacto, esse foi o fato. Então, quando você passa a informação de forma coerente, com veracidade, e o cliente assinou aquela informação,
ele concordou. Se você não faz, daqui a um mês, atrasou a obra, você não comunicou, você não informou, você não relatou. É igual palavras ao vento, né? Não escreveu, não registrou, ninguém vai lembrar. Eu vou lembrar que daqui a um mês atrás a obra tal paralisou tantos dias, ninguém lembra. Então, é a informação coerente registrada. E isso é um registro. Daqui a um mês, um ano, peraí, gente, volta lá no RDO do dia tal, que nós tivemos um impacto, foi registrado e você está sabendo que foi registrado. Então, a importância é mais para documentar e uma gestão do contrato. Eu comunico, e isso, gente, é de ambas as partes. O RDO é uma ferramenta para ambos os lados, para o cliente e para o contratante e para o contratado. O contratante teve algum problema, teve um atraso na obra aqui por falta de produtividade, porque faltaram 10 pessoas. Ela é a melhor forma de se comunicar, né, entre as partes aí, contratantes e contratados, dentro do projeto. Beleza. Por mim já está tranquilo. Você tem mais alguma pergunta, Gabriele? Acabei também. Tudo esclarecido. Se você não tiver nada, não quiser acrescentar mais nada e tal, acho que a gente já está bem por aqui. Não, beleza. Eu queria só gostaria de frisar, né? A Bricap, além do RDO, ela traz para o mercado várias opções e ferramentas para assessorar, para apoiar quem está construindo, né? Seja um construtor, um montador, seja um engenheiro. A pessoa que está construindo, ele tem a oportunidade ali com fácil acesso, né, de realmente uma facilidade de utilização para que promova ali uma gestão melhor, promova ali uma interface melhor para a gestão do seu projeto. Então, e o RDO, né, tá aí de forma gratuita para realmente encabeçar esse apoio aí que a Bricap oferece.